Senhoras e senhores, boa noite. Solicitamos a gentileza de desligar ou transformar para o modo silencioso os aparelhos de telefone celular. Em nome da Presidência da Câmara Municipal de Feira de Santana, iniciamos a 24ª sessão solene da Câmara Municipal de Feira de Santana, referente à segunda etapa do terceiro período da 17ª Legislatura, para comemorar o Dia Nacional do Vereador, conforme a Lei nº 7.212, de 84, e condecorar com a medalha de Val Figueiredo Machado, de acordo com a resolução número 382/2001, o ex-vereador desta casa, senhor Ângelo Mário Cerqueira de Almeida. De acordo com o decreto legislativo número 62/2015, de autoria da Comissão Especial. Neste momento, passamos à composição da mesa de honra. Excelentíssimo senhor Roque Pereira do Carmo, primeiro vice-presidente da Câmara Municipal de Feira de Santana, no exercício da presidência desta sessão. Senhor Luciano Ribeiro, vice-prefeito, nesta sessão solene, representando o excelentíssimo senhor José Ronaldo de Carvalho, prefeito municipal. Senhor Fernando Torres, deputado federal. Dom Zanoni Demetino Castro, arcebispo coadjutor da Arquidiocese Metropolitana de Feira de Santana. Senhor Domingos Leonelli, secretário-geral do Partido Socialista Brasileiro, PSB, representando a senadora Lídice da Mata, presidente do PSB. Professor Marialvo Barreto, ex-vereador desta casa, palestrante desta sessão solene. Com a palavra, para a declaração de abertura desta solenidade, Sua Excelência, o primeiro vice-presidente da Câmara Municipal de Feira de Santana, no exercício da presidência desta sessão, o vereador Roque Pereira do Carmo. Boa noite a todos. Sob a proteção de Deus e em nome da comunidade, declaro aberta a 24ª sessão solene para comemorar o Dia Nacional do Vereador e condecorar com a medalha de Val Figueiredo Machado, ex-vereador desta casa, o senhor Ângelo Mário Cerqueira de Almeida. Designo o vereador Carlito do Peixe e o vereador Isaías de Diogo para conduzir a mesa o homenageado.
Convidamos para compor a mesa senhor Domingos Leonelli, secretário-geral do Partido Socialista Brasileiro, PSB, representando a senadora Lídice da Mata, presidente do PSB. Registramos as presenças neste plenário: senhora Jacira Almeida, mãe do homenageado; senhor Ângelo Mário Almeida Filho, filho do homenageado e sua esposa; doutor André Almeida, irmão do homenageado; senhor Augusto Almeida, irmão do homenageado e sua esposa; senhor Silvio Humberto, vereador de Salvador; doutor Celso Pereira, membro da Comissão Executiva do PSB e ex-vereador desta Casa; senhor Osaná Leite, ex-vereador desta Casa; senhor Simval Galeão; Dom Marcos Paulo, bispo provençal da Bahia; padre Márcio Tranquilli, presidente da Associação das Igrejas Católicas Nacionais; senhor Vitor Aical, representando a Associação dos Estudantes Secundaristas. Doutor Antônio Carlos Pinto de Almeida Filho, irmão do homenageado. Anunciamos a execução do hino nacional brasileiro. Clama fora.
Registramos ainda a presença neste plenário, senhor Tiago Oliveira, presidente do GLIST. Concedo a palavra ao ex-vereador Marialvo Barreto. Boa noite. Pedir ajuda ao pessoal da técnica que está com o material ali para botar na tela. Quero saudar o excelentíssimo vereador Roque Pereira do Carmo, primeiro vice-presidente da Câmara Municipal de Feira de Santana, no exercício da presidência dessa sessão. Senhor Luciano Ribeiro, vice-presidente nesta sessão solene, representando o excelentíssimo senhor José Ronaldo de Carvalho, prefeito municipal, meu patrão também. Dom Zanoni Demetino Castro, arcebispo coadjunto da Arquidiocese Metropolitana de Feira de Santana. Senhor Domingos Leonelli, secretário-geral do Partido Socialista Brasileiro, PSB, representando a senadora Lídice da Mata, presidente do PSB. Senhor Ângelo Mário Cerqueira de Almeida, homenageado nessa sessão solene. Deputado federal Fernando Torres, meu ex-aluno, presente aqui. Saúdo a todos, saúdo especialmente ao público que veio prestigiar a sessão e os convidados desta casa e os vereadores presentes. Muito boa noite a todos. Eu fui convidado pela comissão para uma pequena palestra de alguns minutos sobre o Dia do Vereador. E a palestra tem como eixo principal incentivar que as pessoas se candidatem para ser vereador, né? Não é uma palestra para os vereadores discutir a problemática do vereador, mas na tentativa da gente fortalecer para que as pessoas se interessem pelo parlamento, para que as pessoas possam concorrer ao cargo de vereador e poder trabalhar para o seu município. Nós estamos comemorando hoje o Dia do Vereador, é a Lei 7.212 de 1984, que institui o Dia Nacional do Vereador. A atuação do Poder Legislativo é fundamental para o fortalecimento da democracia. E o vereador, com o seu trabalho, representa o primeiro elo da sociedade junto ao poder público. É o vereador, o agente político que está presente no dia a dia das casas das pessoas no município. Eu fui vereador por 2 mandatos, a casa da gente geralmente já amanhece o dia com 3, 4 pessoas na porta, com as demandas, muitas delas legítimas. Algumas até a gente ouve e tal, tem que saber como sair das demandas. Mas a maioria da demanda que chega para a gente é demanda legítima, das pessoas querendo melhorias para os bairros, correndo atrás dos problemas de saúde. Então, o primeiro elo da sociedade é o vereador com o poder público, é o primeiro elo. Portanto, eu entendo que o vereador, ele ainda não tem na sociedade, e a própria legislação ainda não ampliou para dar o prestígio que o vereador tem que ter dentro de uma comunidade. Porque o deputado federal é importante, está lá em Brasília, mas é o vereador que está próximo ao eleitor. O Estado e a União são coisas abstratas, invenção. O município é onde a gente mora. Ninguém mora no Estado, a princípio, mora no município. É uma abstração, o Estado e a União. São importantes, mas é o político da primeira hora de qualquer demanda dentro da sociedade, é o vereador. Muitas vezes é através do vereador que a demanda chega ao deputado. E é importante que faça essa demanda. As demandas legítimas que nós temos que fazer. O vereador e a Constituição Federal. Os artigos 29, 30 e 31, ele pega alguns elementos da questão do vereador para que a gente sinta um pouco da importância que tem o vereador, que muitas vezes o próprio vereador, no jogo político local, não valoriza a importância que tem. Mas veja o que está na Constituição, no artigo 29, Constituição Federal. O município reger-se-á por lei orgânica, votada em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias, e aprovada por 2/3 dos membros da Câmara Municipal, que a promulgará, atendidos os princípios estabelecidos nessa Constituição, na Constituição do respectivo Estado, e os seguintes preceitos. Então, o próprio vereador aprova a Constituição do município, que é a lei orgânica. Já vem um primeiro papel importante do vereador.
E ele pode mudar esta lei orgânica, alterar essa Constituição municipal para atender a modernização do município, as coisas que vão andando na melhoria do cotidiano. A eleição do prefeito, vice-prefeito e dos vereadores de 4 em 4 anos, com mandato simultâneo, com eleição simultânea, que a gente hoje até luta para que seja uma eleição só, de presidente a vereador numa só. Por enquanto está separada da eleição de presidente, da eleição dos deputados, da eleição do vereador. Seria muito bom se coincidisse, num momento só. Temos isso separado ainda aqui no Brasil. A posse do prefeito é o vereador que dá a posse no dia 1º de janeiro. É eleito, mas só se torna prefeito e vice depois que a Câmara empossa nessa casa. A importância da Câmara. O vermelho ali é grifo nosso, não é o que está lá. O número de vereadores proporcional à população do município, observados os limites. Botei ali ver mudança, porque teve tanta pequena mudança que eu não acompanhei. Mas, de acordo com o número de habitantes, o número de vereador, com o mínimo de 9 no município, o máximo de 21, município até 1 milhão de habitantes, tendo uma possibilidade com a mudança que tem de chegar a 23, que a gente não sabe se nossa Câmara aqui vai fazer ou não, mas com a mudança que teve já pode chegar a 23, o mínimo de 30 e o máximo de 40 para o município com mais de 1 milhão de habitantes, mínimo de 42 e máximo de 50 vereadores nos municípios com mais de 5 milhões de habitantes. As mudanças têm acontecido, o próprio homenageado Ângelo Almeida foi um dos que trabalhou bastante para fazer vingar aquelas mudanças de ampliação nas câmaras. Eu mesmo sou simpático a aumentar um pouco as câmaras dentro do limite da população, para aumentar a representatividade da população no poder público. Se a gente aumenta, não aumentar, como alguns quiseram aí de uma vez tudo, mas Feira já está com 21 vereadores há muito tempo, já poderia, na minha concepção, aumentar mais 2, porque a lei nos encaixa dentro do perfil, para que a gente possa ter mais representante do bairro aqui, facilitar mais, chegar representante da comunidade ao parlamento. O subsídio do prefeito, vice-prefeito e secretário é fixado pela Câmara de Vereadores. A Câmara de Vereadores tem o poder de fixação do subsídio dos prefeitos, vice-prefeito e dos secretários. E dos funcionários públicos todos. A Câmara que vota qual vai ser, o Executivo encaminha dentro do seu orçamento, mas é daqui que sai. Aqui pode emendar, alterar a coisa, uma série de procedimentos legais. Pode passar. A remuneração do vereador não pode passar de 75% do salário de deputado. Dentro dos limites do orçamento da Câmara, não pode ultrapassar. E o dinheiro que a Câmara recebe, o 10º, ele tem que aplicar um percentual em pessoal e o outro na gestão. Ele não pode interferir 70% de pessoal, não é isso? E 30% para a parte de administração, do quadro de pessoal. Eu defendo, e isso aqui fui vereador, que as câmaras deveriam ter mais funcionários de carreira, para poder profissionalizar bastante o funcionário público e poder dar apoio ao mandato. Hoje a gente tem em quase todas as câmaras mais assessores do que funcionários, mais temporários do que funcionários. Eu acho que isso termina dificultando a formação de um quadro competente para dar... Não que não tenha assessor competente, mas criar um quadro de carreira, você pode se especializar, qualificar, para dar assistência mais qualificada ao vereador. No artigo 31, a fiscalização do município é exercida pelo Poder Legislativo Municipal. Então, o vereador está na Constituição. Além dele fazer as leis municipais, ele fiscaliza o Poder Executivo. É constitucional. Mesmo ele sendo de situação ou de oposição, está lá, não discrimina. Ele tem que fiscalizar o poder público para poder ajudar na melhoria da aplicação dos recursos públicos. É constitucional. O vereador fiscaliza pelo preceito constitucional do artigo 31. E o controle da Câmara será exercido pelos tribunais de contas. A Câmara também é fiscalizada pelos tribunais de contas. Então, nós temos a prerrogativa de fiscalizar o Poder Executivo e somos também fiscalizados, já que a gente recebe o 12º,
4,5%, não é isso? 4,5% agora, o 1/10 da arrecadação tributária líquida. Então, esse dinheiro que chega aqui, o Tribunal de Contas fiscaliza para ver se a Câmara aplicou dentro do que está determinado na lei. Então, é importante para o próprio vereador também acompanhar a aplicação dos recursos da casa, para que na legislatura dele, não ser depois da legislatura, o vereador não viu. Não é bom para a legislatura, é bom que todo mundo tenha visto tudo, para a gente sair dizendo, ó, do tempo que eu fui vereador, as contas eu fiscalizei, saiu tudo certo, ajudei, para que o legislativo seja bem respeitado. Diga-se de passagem, a Câmara de Feira é uma Câmara muito enxuta, comparativamente com outras. Eu me lembro que uma vez aqui, inventaram de dar 100 litros de gasolina para a gente, para fazer trabalho comunitário, tivemos que recuar. Celular, teve que ter um recuo, enquanto os juízes do tribunal, tudo anda cheio de celular por conta do governo, impedia a gente de ter um celular funcional mais adequadamente. Foi uma dificuldade para ter um celular aqui. Eu me lembro dessa passagem, não foi isso, Carlito? O tribunal, os juízes, tudo tem, porque no Brasil, assim, juiz quer tudo. Para a sociedade, ele não quer deixar nada para poder sobrar para eles, com as devidas exceções. Então, não é à toa se pegar a distribuição de recursos do judiciário, quanto está no gabinete de juiz e quanto é para atividade fim, é o poder mais mal administrado que tem, porque aqui eu sei quanto gasta de pessoal. Pergunte do judiciário quanto da verba que entra no judiciário fica no gabinete de juiz e quanto vai para a atividade fim. Aí o judiciário não funciona direito, essa dificuldade para a gente ter, é o poder pior para se mudar. Pode mudar na sequência. O vereador é o elo mais próximo da sociedade junto ao poder público. Por quê? Essa é a pergunta. Por que nós somos o elo mais próximo da sociedade junto ao poder público? Eu peguei essa frase de uma sessão especial que houve para homenagear o vereador na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná. Eu achei muito bem colocada. O vereador é o elo mais próximo da sociedade junto ao poder público, né? Então, está aqui meu amigo Lulinha, não é vergonha dizer, mas brigou para calçar o bairro da Conceição toda. Era ele o elo que estava lá com o prefeito pressionando, e o prefeito gostava muito dele, calçou o bairro todo. Como não tem eleição esse ano, eu nunca vi um vereador ter tanta força para calçar bairro como Lulinha naquela época. Estou falando bem, viu, Lulinha? Mas foi importante, não acho que foi errado, e sempre elogiei aqui essa forma que o vereador briga pelas coisas do seu bairro, está correto fazer. Estou citando o Lulinha, mas poderia citar Carlito do Peixe e todos os demais lá, com a questão de saúde lá na comunidade dele, brigando. A gente acompanha os nossos vereadores aqui do PT, eu vejo o empenho. Então o vereador, ele faz esse elo das suas competências com o poder público, até o da oposição vai também fazer a demanda, as demandas legítimas, nós vamos fazer, porque é o político que o eleitor e a população encontra com facilidade. Fernando Torres está em Brasília, mas ele tem os vereadores amigos aqui, se demanda é para lá, procura o vereador para chegar a Fernando Torres, né? É assim. Então qual é o político mais próximo do cidadão? O vereador, não é vergonha dizer que na casa da gente, na minha, de vez em quando, 4 horas da manhã já tinha gente batendo na porta, 4 horas, ou às vezes de madrugada ligando, pedindo carro para ir acudir alguém que está passando mal não sei aonde, e pega quem é o conhecido, o vereador. Nós não temos a ambulância, mas o amigo está doente lá, você não sai, não vai buscar? Vai ir buscar, lá na zona rural, não sei aonde. Então é este o vereador que faz essa interligação próxima entre a sociedade e o poder. E as demandas que tem para os bairros, para a comunidade, o vereador é procurado para poder atender essas demandas, do calçamento, da luz, do posto de saúde, de tudo, dos estudantes, com suas políticas. A demanda é procurada ao vereador. Então, é por isso que ele é o elo mais próximo entre a sociedade e o poder público. O vereador fiscaliza o poder público e elabora leis. Mas você acha que faz apenas isso? Não, já não é pouco, não é uma apenas porque é pouco. É muita coisa isso, né? Nós já temos muitas vezes as câmaras aprovam uma lei em cima da outra, né? E às vezes aprova leis que não precisava.
Eu vou me referir, por exemplo, um projeto que andou aqui para restaurante só ter palito revestido. Eu digo, precisa a Câmara fazer um negócio desse? Se o palito está encapado, se está desencapado, é muito pouco, né? Esse palito. Não precisaria a gente ter um projeto de palito, mas a Câmara precisa fazer leis para regular a vida do município. Por exemplo, as leis ambientais, todo município teve que fazer recentemente, foi mudando o Brasil, e nós tivemos que fazer leis para adequar, que os municípios não tinham adequadamente, para criar os conselhos de meio ambiente, que os municípios não tinham. Nós fizemos para criar, aqui criou, inclusive, a Câmara criou o Conselho Municipal do Meio Ambiente, então precisa estar fazendo as leis. A gente não deve estar preocupado, é que se a Câmara vai bem, se ela fez muito mais leis esse ano do que no ano passado. Pode fazer 2 que tenha muito significado, pode fazer 10 que não tenha significado. É melhor 2 com muito significado do que um rebanho de lei que não tenha significado. Então, importante o papel legislador do vereador e é importante o papel fiscalizador. Mas não é só isso. Como disse no anterior, o papel do vereador de interligação extrapola isso. Tudo o vereador é procurado nas demandas do município. Não é só para legislar, não é só para fiscalizar o município. Não é? As demandas da população chegam ao vereador, para o vereador, já que a máquina pública não tem a tradição de ir, o vereador tem a facilidade de ir. Aí procura o vereador para a gente ir até lá, para atender demandas que nem precisaria a gente estar no meio, mas nós temos que ir para atender. Então o papel do vereador é muito mais amplo em todos os segmentos do vereador. Pode mudar. Para ser vereador, começa com os partidos. E aí no Brasil é um problema, porque se a gente pegar uma lógica, o partido vive de voto. Como é que os partidos não querem vereador que tem voto? Eu vi o depoimento de Rony esse dia, vi vários aqui. Os partidos começam a ter uma briga interna. Não, fulano tem muito voto, não quer ele aqui. O partido tem um vereador e expulsa. Olha que contradição. Tem que mudar a legislação partidária, não pode ficar. Tecnicamente, quando é que um partido está bom? Quando ele tem muito voto. Não é que os vereadores estão tendo uma dificuldade enorme para poder ficar nos partidos onde estão? Por que isso? Para filiar, o cara diz, eu não vou porque lá tem gente que já tem voto. O ideológico ficou aonde nos partidos? O ideológico desapareceu. Então, a primeira guerra para ser um vereador é na arrumação dos partidos, num país que os partidos estão uma bagunça. Primeiro, porque agora institucionalizou tomar partido por cima. O município tem um partido, alguém toma lá em Salvador ou em Brasília e estende para tomar no município, para deixar o próprio vereador sem legenda. Então, para ser candidato, tem uma guerrinha. A primeira, o partido, como chegar? O ideológico e a estrutura. A filiação, deixa lá onde está ainda. O registro de candidatura, não é uma coisa muito fácil não. Eu juro para vocês que o mais me chateava na eleição era o cartório eleitoral e o tratamento grosseiro que a gente recebia dos juízes eleitorais, parecendo que a gente era um pouco de malfeitor por ser candidato, grosseiro para responder a gente. A documentação para você organizar, para quem não paga para ir fazer, eu fazia a minha, é uma coisa um pouco traumática nos cartórios eleitorais, não é uma coisa muito boa não. Mas quem quer ser candidato tem que vencer essas dificuldades. E os partidos ajudam um pouco, mas não é... Eu toda vez que fui ao cartório eleitoral, eu acho que eu não recebi o tratamento de cidadão que eu precisava receber. Fazer uma pergunta, ser respondido com grosseria. Parece até que a gente, quando vai ao cartório, a gente não é o cidadão. Como se a gente fosse um oportunista que está ali. Eu tenho muita essa mágoa dessa história lá nos cartórios eleitorais. Contas eleitorais, depois que sai a eleição. Eu quase tive minha conta de deputado rejeitada, porque declarei uma casa minha, declarada do imposto de renda, botei o valor estimado, na eleição anterior não precisava fazer a tomada de preço, inventaram a tomada de preço, eu justifiquei, foi a julgamento minhas contas, cada uma casa minha declarada no imposto de renda, que eu usei como um comitezinho eleitoral lá no bairro da Brasília. Tive a maior dificuldade, um carro meu, de mais de 10 anos de propriedade, declarado do imposto de renda, como se fosse uma fraude eleitoral. Eu digo, mas que absurdo, eu vou ser enquadrado como fraudador de eleição porque eu usei minha casa e meu carro e declarei nas contas eleitorais o valor estimado, aquele negócio do valor estimado.
Foi uma dificuldade, Roberto Torinho me ajudou muito na defesa, um advogado lá do PT em Salvador, que foi meu aluno, me ajudou bastante, e por outro lado tinha gente por trás cavando para ver se minhas contas ficavam rejeitadas por não poder mais ser candidato do meu próprio partido. Certo? Só é um defeitozinho que tem, mas não tenha medo disso para ser candidato não, tudo isso se enfrenta. A eleição é um problema para ser o candidato. A eleição, onde eu estou, por exemplo, eu estou inviabilizado. Lá onde eu estou inviabilizado, economicamente e em outros setores que eu não quero debater aqui. Tem momento certo e outro lugar certo para fazer. Então, você tem que, para se candidatar, estar no lugar que você pode ser viabilizado. Concordo com o seu movimento, viu, Ângelo? Lá não tem espaço para dois, só tem para um. Posse do vereador, importante, e o mandato. O mandato do vereador é uma coisa muito importante, e é importante o vereador ter uma boa assessoria, saber ouvir a comunidade, não é? E depois nós vamos chegar a outra situação, quando o mandato é de um vereador de situação e de oposição, vou questionar adiante, mas o mandato é uma coisa muito importante, você vai atender que objetivo com o seu mandato, onde você quer chegar. Eu perdi a última eleição, mas eu tenho convicção que o que eu planejei do meu mandato eu fiz. Não deu o resultado eleitoral, eu tenho umas razões que eu sei mais ou menos o que foi, que não é aqui o debate, mas é importante um bom planejamento de mandato. Eu fiz a oposição aqui, está Ângelo aqui, Roberto Torinho e Era Freical, a gente sentava ali no canto, qual é a nossa estratégia para apresentar projeto, qual é a nossa estratégia para fazer política, projeto de lei, quando a gente enchia de projeto, Carlito também enchia, aí a gente ia para os requerimentos, Carlito também enchia, para fazer política, e a sessão ia até 2 da tarde, a gente fazendo um jogo, isso aqui é um papel de mandato, e também o olhar para a sociedade, ouvir a sociedade, poder encaminhar, muito importante. O parlamento e a democracia, e o parlamento e o regime de exceção, é na democracia que o parlamento pode funcionar decentemente. Toda vez que tem ditadura e regime de exceção, é o parlamento o primeiro a ser destruído e amordaçado. Ditadura militar amordaçou do Congresso Nacional até as câmaras de vereadores, com prisão de vereador, todo absurdo. Então, é a democracia o melhor regime político para um vereador exercer o seu mandato, porque é onde ele pode exercer com liberdade. Por pior que seja o trabalho da democracia, o melhor é a democracia para se exercer o mandato. Eu não sei como seria aqui, quando eu fui vereador, se o país não fosse democrático, como é que eu faria para fazer meu discurso aqui, medindo palavras, para poder não atingir e ser mandato cassado, como Chico Pinto, o dia que disse que não era bem-vindo o ditador Pinochet, usaram isso para caçar Chico Pinto, não foi esse o argumento principal? Porque ofendeu o chefe de Estado, que chefe de Estado, um matador, um assassino, um sanguinário chamado Pinochet, ele foi criticar, ditadurizou isso como um mote para caçar o mandato, claro que não foi isso, era ideologia, mas caçou o mandato de Chico Pinto. Então, a democracia é o melhor, e o pior é o regime de exceção, onde o parlamento fica amordaçado e o vereador, o deputado, não pode ter a liberdade para trabalhar, se expressar, defender as coisas junto com a comunidade. Pode passar. É bom ser vereador? Bom para quê? E quem? E para quem? Eu disse que eu estava naquela coisa de incentivar a gente ser vereador. Eu acho que é bom ser vereador. Foi uma experiência para mim fantástica na minha vida ser vereador aqui. Primeiro, com as pessoas que convivem o meu partido, as ideologias, trazer os projetos de lei que eu achava que eram projetos bons para a sociedade. Depois, o papel fiscalizador e de ouvir a comunidade e interrelacionar com a comunidade. Então, eu conheço muito mais a sociedade diferente hoje do que antes de eu ser vereador. Porque tive a oportunidade de ver todos os lados dessa sociedade, mas por dentro. E isso enriquece a gente politicamente muito. Mas é bom ser vereador para servir a comunidade também. Poder ouvir com as suas demandas e resolver os problemas da comunidade para que a cidade fique melhor, o município fique melhor. Não é? O tempo que eu fui vereador aqui, eu comecei a criticar muito o orçamento da zona rural. Quando eu saí daqui, criticar tanto, ele já estava 5, 6 vezes maior. Foi importante? Foi.
porque era uma crítica dura, e os vereadores que tinham base no distrito também achavam que estava certo, davam uma mãozinha por debaixo aí e tal, para poder pressionar para o orçamento vir maior para o distrito, que o distrito não tinha nada. Muitas vezes a oposição faz um discurso que o vereador não poderia fazer. Mas ali houve um corte de um papel que é o vereador da situação e o vereador da oposição. Tem um slide, eu não sei se apagou, mas tem um slide assim. Volta aí para ver se eu não acho ele com as duas perguntas. Aí, o vereador da situação, qual o seu papel? Não tem erro nenhum, o vereador ser da base do prefeito, foi a coligação que elegeu, isso é bom, ele tem força maior. Agora, cabe o vereador também não se anular. A autonomia que tem o parlamento, ele não pode se anular. Muitas vezes, o vereador, por ser da situação, ele desaparece. O executivo encaminha tudo e ele fica abafado, desaparecendo. Ele não pode perder a autonomia. Eu tenho visto essa Câmara até batendo forte na conquista da autonomia. Porque se perde a autonomia, como é que diz? Quem baixa demais, né, vai mostrar o que não deve. Então o vereador não pode, mesmo sendo da base, é importante, ele tem que demonstrar autonomia, até para o poder executivo respeitá-lo, senão não respeita. Há um jogo nisso, né? Precisa ter o respeito, quem é da base. E a oposição, o vereador da oposição é importante que trabalhe articulado, para poder fazer a oposição, não é a oposição sistemática, sem motivo, mas a oposição em cima de conteúdos. É importante se fazer, né? Um município que não tem uma oposição fiscalizando, apertando, frouxa muito para o Poder Executivo. Então é bom ter uma oposição organizada, ferrenha, brigando para fazer subir, melhorar as coisas, né? Evitar algumas coisas erradas que não podem acontecer. Quando o vereador denuncia, elas param de acontecer. É muito importante. Então a oposição tem um papel importantíssimo para o município. Não pense que o município perde com a oposição, não. O município ganha com a oposição, porque começa aqueles que querem fazer umas coisas além dos limites, ter medo do discurso da oposição, e a gente evita alguns erros. Então é importante o papel do vereador de oposição. Então quem vai ser candidato, ou para o partido de oposição ou de situação, é bom ser vereador, tem papel para cada um fazer. Tem aquilo que é fiscalizar, fazer leis, ouvir a comunidade, mas tem também o da política que é bom se fazer. Então, se me perguntar, eu não serei candidato nas próximas eleições, já avisei para todo mundo, né? Quero ir numa caminhada com o Ângelo, ou com alguém que o partido que ele está indo indicar, porque no que o meu está impondo, eu não estou com muita simpatia para caminhar, mas recomendo. Eu só não. Tem um rebanho lá onde eu estou quieto, mas que não está com simpatia para ir. Muita gente, o rebanho no bom sentido, os camaradas, né? E, portanto, quem quer ser candidato, vou dizer, é muito bom servir a sociedade diferença, poder estar nesse parlamento aqui, fazendo as críticas, defendendo a proposta, é muito bom e é gratificante. Principalmente quando você vem para aqui com uma ideologia na cabeça, sabendo o que você vem fazer. É muito bom chegar aqui. Portanto, esse era o discurso, desejar um bom dia para os vereadores e desejar um bom dia para um bom dia do vereador para toda a sociedade diferença. Muito obrigado. Convido o vereador Alberto Neri para entregar uma placa em agradecimento pela palestra proferida ao professor Marialvo Barreto, ex-vereador desta casa.
Nossos agradecimentos ao ex-vereador Marialvo. Como sempre, de vez em quando ele solta uma polêmicazinha. Concedo a palavra ao vereador Pablo Roberto Gonçalves da Silva, membro da Comissão Especial, para saudar o homenageado e os vereadores desta casa e a todos presentes. Coincidência, mera coincidência. Boa noite a todos. Excelentíssimo senhor presidente Roque Pereira do Carmo, ilustríssimo senhor Luciano Ribeiro, vice-prefeito, nesta sessão representando o senhor prefeito José Ronaldo de Carvalho, Dom Zanoni Dementino Castro, arcebispo coadjuntor da Arquidiocese Metropolitana de Feira de Santana, senhor Domingos Leonelli, secretário-geral do Partido Socialista Brasileiro, PSB, representando a senadora Lídice da Mata, presidente do PSB, professor Marialvo Barreto, ex-vereador desta casa, palestrante nessa sessão solene, senhor Ângelo Mário Cerqueira de Almeida, homenageado nesta sessão solene, excelentíssimo senhor deputado federal Fernando Torres, senhores e senhoras aqui da galeria, internautas, imprensa, senhores e senhoras da galeria. Ângelo Almeida é formado em odontologia pela Universidade Federal da Bahia, mas foi na política que o feirense encontrou meios de se aproximar do povo. Com o tempo, a política deixou de ser apenas seu tema preferido nas conversas entre amigos. Atuou na coordenação da campanha vitoriosa de João Duval para prefeito de Feira de Santana em 1992. Foi fundador do Partido de Mobilização Nacional, o PMN, e presidente do Partido Democrático Trabalhista, PDT, entre 2005 e 2007. Com 51 anos, Ângelo é casado com a senhora Maria de Fátima Romeu de Almeida, com quem tem 3 filhos, Carlos Eduardo, Ângelo Filho e Ana Luísa. Os valores de família sempre se confundiram com as lições aplicadas na política, ensinamentos de seu pai, ex-vereador Antônio Carlos Pinto de Almeida, carinhosamente chamado como Tatai do Banco do Brasil. Eleito pela primeira vez em 2004, Ângelo Almeida foi impedido de assumir o mandato após ser diplomado e empossado, devido à redução do número de vagas da Câmara Feirense de 21 para 19. Desde então, tornou-se um persistente lutador pela proposta de emenda constitucional, a PEC chamada dos vereadores, que restaura o número de vagas nas câmaras municipais em todo o Brasil. Em 2007, Ângelo aderiu ao formato do Partido dos Trabalhadores, motivado pela força do partido com os movimentos sociais. Eleito novamente em 2008, na Câmara de Vereadores, Ângelo assumiu a tarefa e debates importantes para a cidade, como mobilidade urbana, o movimento estudantil, atualização do plano diretor e o desenvolvimento social. Sempre norteado pela política de base, através dos sindicatos, associações e sociedade civil. Mesmo sendo vereador de oposição, durante seu mandato, foi o vereador que mais aprovou projetos em sua legislatura. Ainda como vereador, Ângelo disputou uma vaga para a Assembleia Legislativa da Bahia, ficando como suplente, tendo naquela oportunidade 25.025 votos. Em 2014, foi candidato a deputado estadual pelo Partido dos Trabalhadores, com o objetivo de ampliar os debates sociais através de projetos coletivos, ficando nessa oportunidade com 35.519 votos. Uma vitória para quem, como eu, acompanhou uma caminhada que reuniu diversas forças e grupos políticos em torno de um sonho coletivo, sem padrinhos, com recursos restritos, mas com excesso de vontade de fazer uma política limpa, verdadeiramente coletiva. Nesse momento, caros senhores e senhoras, é com muita alegria e satisfação que a Câmara Municipal de Feira de Santana realiza uma sessão solene, Ângelo, para te agradecer, primeiramente, pelos relevantes serviços prestados que você prestou, que você desenvolveu quando por essa casa passou. Eu conversava há pouco com a vereadora Eremita, e falando de que
essa semana foi um pouco corrida e nós tomamos conhecimento na sessão da última quarta-feira que nós teríamos que criar uma comissão para que pudesse dar sequência à homenagem. E na conversa com os vereadores, foi unânime a vontade, nós percebíamos no discurso de cada um naquele momento, ao falar de sua passagem pela Câmara Municipal de Feira de Santana. De modo que nós queremos, em nome de cada um dos vereadores, agradecer a você por ter contribuído e contribuído muito com o debate democrático, com política de grupo e com toda aquela forma que você sempre teve de se relacionar com seus pares aqui na casa. Desejar também a você muito boa sorte nessa sua caminhada. Eu tive a oportunidade de militar politicamente com você 10 anos, nós fizemos 4 campanhas, e dizer que eu conheço perfeitamente o estilo de Ângelo trabalhar, o estilo de Ângelo cuidar da cidade, cuidar das pessoas. Eu não tenho dúvida que o PSB ganha muito, que Feira de Santana ganha muito com essa atitude, com essa decisão de você caminhar por um outro caminho. Boa sorte, receba de todos nós, vereadores de Feira de Santana, os nossos sinceros agradecimentos. Boa noite a todos e obrigado. Obrigado ao vereador Pablo Roberto. Solicito da primeira secretária desta Casa Legislativa, a vereadora Jerusa Sampaio, que proceda a leitura do decreto legislativo de número 62/2015. Boa noite a todos e todas. Decreto Legislativo 62/2015, que dispõe sobre a concessão da medalha vereador Dival Figueiredo Machado e da outras providências. A Câmara Municipal de Feira de Santana, Estado Bahia, na conformidade do artigo 70, inciso 5º, da Lei Orgânica do Município e artigos 274, parágrafo 2º e 400 do Regimento Interno, e do projeto de decreto legislativo número 67/2015, de autoria da Comissão Especial, promulga o seguinte decreto. Artigo 1º. Fica concedida a medalha vereador Dival Figueiredo Machado ao ex-vereador desta Casa Legislativa, Ângelo Mário Cerqueira de Almeida. Artigo 2º. A mesa diretiva da Câmara Municipal providenciará a impressão do certificado e a medalha, que serão entregues em sessão solene convocada especialmente para este fim. Artigo 3º. As despesas decorrentes da execução deste decreto correrão por conta de verba existente na Secretaria da Casa. Artigo 4º. O decreto legislativo entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Mesa diretiva da Câmara Municipal de Feira de Santana, em 30 de setembro de 2015. Vereador Reinaldo Miranda Vieira Filho, presidente. Vereador Roque Pereira do Carmo, primeiro vice-presidente. Vereador Alberto Matos Neri, segundo vice-presidente. Vereador Isaías dos Santos, terceiro vice-presidente. Vereadora Jerusa Sampaio, primeira secretária. Vereador Davi Evangelista Leite Neto, segundo secretário. Vereador Robeci da Silva Lima, terceiro secretário. É o que consta, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Convido o senhor Domingos Leonelli, secretário-geral do PSB, para entregar a cópia deste decreto legislativo ao senhor Ângelo Mário Cerqueira de Almeida. Convido o senhor Luciano Ribeiro, vice-prefeito, representando o prefeito Zé Ronaldo de Carvalho,
para condecorar com a medalha de Val Figueiredo Machado e asfixiar o broche do lambre ao ex-vereador Ângelo Mário de Carvalho de Almeida, Cerqueira de Almeida. Não podemos... Com a palavra, o ex-vereador Ângelo Mário Cerqueira de Almeida. Excelentíssimo senhor Roque Pereira, primeiro vice-presidente da Câmara Municipal de Feira de Santana, no exercício da presidência dessa sessão. Senhor Luciano Ribeiro, vice-prefeito, nesta sessão solene representando o excelentíssimo senhor José Ronaldo de Carvalho, prefeito municipal. Dom Zanoni Demetino Castro, arcebispo coadjutor da Arquidiocese Metropolitana de Feira de Santana, senhor Domingos Leonelli, secretário-geral do Partido Socialista Brasileiro, PSB, representando a nossa querida senadora Alice da Mata, presidente estadual do PSB, meu querido professor Marial Barreto, amigo, ex-colega, ex-vereador desta casa, palestrante dessa solenidade, amigo deputado federal Fernando Torres, saudando a mesa, em nome de cada um de vocês, eu quero saudar a todos os convidados, aos meus amigos, às minhas amigas, companheiros e companheiras de jornada política, saudar as mulheres, em nome da minha querida colega, as mulheres vereadoras, né? As duas colegas, Jerusa e a minha querida amiga Eremita Mota. Quero saudar os colegas vereadores, ex-colegas aqui presentes, em nome do nosso companheiro Silvio Humberto, que se deslocou da capital de Salvador para vir aqui nos prestigiar nesta importante data para a Feira de Santana e para a Bahia e para o Brasil, que é o Dia do Vereador. Agradecer a todos os colegas, a todos os vereadores e vereadoras que nos honraram que nos honram com esta medalha, até porque eu gostaria de também saudar aqui a memória, né, do querido Dival Figueiredo Machado. Muita gente jovem, muito companheiro e companheira jovem aqui, não sabe, por exemplo, quem foi Dival Machado. Mas antes, eu quero aproveitar a oportunidade para dizer que é de coração que a gente vê aqui numa quinta-feira a galeria da Câmara Municipal de Feira de Santana repleta de companheiros e companheiras, de amigos, se deslocaram aqui nesse dia de hoje. Dival Machado era tido até de forma meio que na brincadeira, né, como o vaqueiro de João Duval. Era um homem simples, da zona rural. Era igual
a tantos quantos são os nossos sertanejos que a gente lida e que a gente encontra no dia a dia da nossa caminhada, quando vai andar por Feira de Santana, seja na cidade ou seja no campo. E ele foi uma pessoa extraordinária, porque ele tinha a marca da simplicidade e fez política com simplicidade, morreu com simplicidade, tendo sido compadre de um governador do estado, com acesso à cozinha, à mesa, ao gabinete. Durante 4 anos, todos nós que acompanhamos a política sabíamos o quanto era importante ter Divaldo Machado como interlocutor em Feira de Santana, como político, 7 mandatos consecutivos nessa casa. Então me honra muito receber essa medalha, conferida com o nome de um político que viveu assim, viveu para o povo e morreu tranquilamente, simples como viveu. Portanto, ter passado aqui na Câmara Municipal de Feira 4 anos, na verdade foram 4 anos e 15 dias, porque na primeira eleição, com 15 dias de mandato, nós fomos afastados pelo Tribunal Eleitoral, nos proporcionou momentos importantes na vida da gente. Eu creio que, sem dúvida, a gente que fez a caminhada da vida das pessoas, que é estudar, que é passar por escolas, essa casa aqui foi uma das principais escolas que tive para exercer cidadania. E esta cidadania que nós aprendemos aqui, convivendo com companheiros e convivendo também com adversários políticos, mas respeitando, sendo leal até mesmo com os adversários, convivendo com os movimentos sociais, aprendendo a cada momento que esses movimentos se aproximavam da gente, confiando de que nós iríamos estar com os braços abertos e que nós iríamos estar do lado desses movimentos, porque eram eles, naquele momento, para nós, e são ainda mais importantes agora, o vínculo com as pessoas que estão precisando se organizar. Penso que a política, ela é e será sempre foi, é e sempre será, a mais nobre das atividades da humanidade. Não há solução sem a política. O que nós precisamos aprender a melhorar e a fazer melhor e perseguir é a boa política, é a melhor política. Vivemos hoje numa crise de credibilidade e que muitas vezes as pessoas, os jovens principalmente, isso nos dá medo, isso nos dá arrepios, a gente perceber que nas famílias a gente encontra dificuldade de um jovem ter vontade, pensar, ter intenção de fazer política. Por isso que aqui chegando, eu tive a oportunidade, graças a Deus, de conviver e de mitigar a amizade, a relação pessoal e a relação de apoio aos movimentos estudantis da minha cidade. Seja ele no movimento secundarista, fosse também no movimento universitário, estudantil universitário. Mas os meus bons companheiros e companheiras da primeira hora, eles cresceram e foram adentrando a universidade. Um foi para uma faculdade, o outro para outra universidade, e a gente está vendo eles crescendo. E atrás deles estão vindo outros. É o movimento estudantil, meu querido companheiro, professor Albertino Carneiro, o berço. Ele é o berço da formação política deste país, desta cidade, do nosso estado. Por isso é importante, eu peço, que os companheiros aqui, vereadores e vereadoras, não deixem de apoiar a um jovem, quando chega aqui nesta casa, buscando um dinheiro para comprar
pão com salame para fazer uma atividade. Tão pouca coisa, né? Mas vale a pena. Acreditem, porque eles fazem isso com muito amor, com muita dedicação. Quando essa turma ia fazer, porque só tínhamos ele, o combate, né, nas ruas contra o aumento do preço do transporte coletivo, protestando contra o transporte coletivo de péssima qualidade, há 4, 5 anos atrás, muita gente não acordou. Olha o caos que virou isso agora. Olha o caos que se tornou o transporte público de Feira de Santana. 10 a 12 dias ficamos sem ônibus. A população aflita, uma agonia terrível, e a gente, aqui na cidade, já sabia, né, que as condições com que era tratado o transporte público em feira, a forma que vinha se fazendo aquela política, ia chegar onde chegou. Hoje a gente está torcendo para que isso seja resolvido, mas não está fácil. Vamos pedir a Deus que o nosso prefeito, né, seja iluminado no tempo que lhe falta ainda, para dar um jeito no que está aí, porque a população sofre cotidianamente com o que a gente tem hoje de transporte coletivo. O papel do vereador fundamental é fiscalizar. E nós chegamos aqui, não tivemos medo de fazer isso. 15 dias de mandato, uma pessoa chegou aqui e colocou nos gabinetes, entregou nos gabinetes uma denúncia. E ao ler aquela denúncia, eu percebi que não foi só eu que recebi. Eu coloquei os nossos assessores para fazer um trabalho investigativo, porque o fiscal, ele precisa também investigar, né? Ele precisa ir atrás dos dados, das informações. E, para minha surpresa, o que estava naquele papel foi confirmado. Uma servidora pública municipal estava enriquecendo rapidamente, ilicitamente, traficando, vendendo vale transporte, comprou uma casa para filho, uma casa para outro filho, comprou um carro, e a cidade ficava silenciosa. Ninguém sabia onde ia parar aquilo. E eu tive a iniciativa de subir a esta tribuna, fazer a denúncia, tinha elementos, e encaminhar ao Ministério Público. Apareceram algumas pessoas aqui estranhas, né, pedindo para parar. Eu falei: rapaz, eu não lhe conheço, não vou conversar com você, e não venha pedir para parar, porque vai ser pior. A funcionária trabalhava na prefeitura, recursos humanos, recebia, ninguém sabe como, uma quantidade enorme de vale-transporte, dinheiro do povo. Vale-transporte é dinheiro do povo. E saía fatiando, vendendo na cidade. E se aquele cidadão ou cidadã não tivesse vindo aqui apresentar aquela denúncia, né, e se algum vereador não tivesse tido a coragem de fazer o enfrentamento, o transporte já está do jeito que está, imagine como era que ia ficar, né? Então, ser vereador é isso também, é fiscalizar e ter coragem de estar ao lado do povo, ter coragem de estar ao lado das pessoas que precisam de ter no seu representante aquele cidadão que dê conta de salvaguardar, né, de fazer a defesa do que é do povo, do que não é de uma pessoa. Nós, um ano depois, e fizemos vários combates nesse sentido, mas teve uma coisa que foi realmente surreal. E recentemente o jornal A Folha do Estado, do nosso querido amigo Humberto Cedrais, fez um relato, né, de um caso que ocorreu aqui nessa casa. Saiu anúncio de forma, né, contundente de que Feira ia inovar com os bebedouros digitais, ia tirar da água, do ar, a água, e ia botar nas escolas públicas de Feira de Santana um bebedouro revolucionário que iria transformar, né, ar, oxigênio em água. Eu fui logo ao Tribunal de Contas dos Municípios, pedi a nota fiscal, não apareceu nada.
não me entregaram, sumiram com a nota fiscal. Fui uma vez, fui duas, fui três, cansei. Aí comecei para as escolas, e dialogar com as diretoras, e dialogar com as professoras. E é interessante, gente, como os nossos professores e professoras estão comprometidos com o correto e com o certo. Elas diziam assim, e algumas com receio, chamavam escondido, e diziam: vereador, pelo amor de Deus, não diga que eu lhe disse nada. Isso não vai dar certo, vereador. Gente, lógico que não ia dar certo. A uma eu pedi, ela teve coragem: eu vou lhe entregar. Não diga que foi eu que lhe entreguei. Aí me entregou o manual do tal equipamento revolucionário. Pronto. O manual estava lá dizendo, estava claro que o equipamento não era adequado para uma tarefa como essa. Gente, o valor da compra, 1.000 equipamentos, 6.500.000 reais, dispensa de licitação. Tinham chegado um lote de 300, vereador Silvio. E aí, a gente aqui com os companheiros da oposição, dissemos: ou vão recuar, ou vai ser gente presa. E recuaram. Ficaram nos 300. O governo pagou, o nosso município pagou 1.950.000, ia pagar 6,5. Só ali, daquela ação do vereador fiscalizar, cumprir o seu papel, só ali foi uma economia de 4.550.000 reais de dinheiro da educação que ia para o lixo. Os 300 bebedouros que chegaram aí para as escolas, está ali Humberto como testemunha, e a capa do jornal dele, estão no lixo. Abriram um edital para tentar vender, não foi um leilão. Quem vai comprar aquilo? Não funciona para nada. Está lá, menos de 3 anos depois. Mas não está no lixo agora, não. Ele não foi mais nem usado, porque em temperatura ótima, pressão ótima, umidade do ar ótima, ele fazia 25 litros de água por dia, era o que dizia o manual. O manual era mentiroso também. A história toda era mentira. Só conseguia fazer 15 litros de água por dia. Agora imagine 15 litros de água por dia numa escola com 200, 300, 400 crianças. E chegaram a anular os outros sistemas que tinham. Os outros sistemas foram anulados, tirou os filtros, o que tinha antes, e as crianças ficavam com sede. Teve escola que nós chegamos, as crianças tinham sede. Eu estou relatando isso aqui porque eu acho que é importante a gente marcar, e como disse aqui o meu querido companheiro e amigo, vereador Marialvo Barreto, quanto é importante ser vereador de oposição em uma cidade como Feira de Santana. E nós, infelizmente, estamos hoje carentes, de vereadores de oposição nessa cidade. É preciso que a sociedade mitigue, lute mais por mais equilíbrio, para que a gente tenha uma Câmara Municipal, com todo respeito aos companheiros e aos vereadores que estão aqui. Eu acho que a democracia e o debate democrático, é importante que a sociedade seja alerta para isso. Então, meus amigos e minhas amigas, passamos por aqui discutindo, desde o primeiro dia do nosso mandato, a necessidade da revisão, da atualização, ou até de um novo plano diretor de desenvolvimento urbano, democrático e participativo. Meu querido professor e companheiro Celso Pereira, o mandato foi passando e a gente aqui bravamente fazendo esta defesa. Infelizmente, os colegas de governo, muitas vezes, acuado pela pressão do Executivo, que é um excesso que a gente percebe que existe em diversas câmaras, não é só lá de Feira, da ação do Executivo, nas câmaras municipais, a gente percebia que os vereadores ficavam constrangidos. Está ali o meu querido amigo Carlito do Peixe, oposição, tivemos vários embates aqui, porque não tinham resposta, o Executivo não dava resposta, e eu incansavelmente, cheguei a ser chamado por alguns jornalistas do vereador do discurso do plano diretor, do discurso único, a gente debatendo a cidade inteira, mas ainda colocar essa marca. Infelizmente,
usamos a tribuna, desempenhamos o papel de vereador, de alertar, de fiscalizar, vencemos o mandato, completamos 4 anos e o plano diretor de feira não foi atualizado nem revisado. Confesso a vocês que, pelo bem da cidade, também tive que fazer um recurso estratégico. Ir ao Ministério Público, naquele momento, denunciar a prefeitura, pedir providências. Eu poderia estar inviabilizando, inclusive, as quase 20 mil unidades habitacionais que o povo de Feira de Santana teve a oportunidade de ter pelo esforço do nosso empresariado, do nosso governo, do governo Wagner, e do governo, na época, da presidenta Dilma. Então, eu não poderia fazer também a cidade e o povo da cidade pagar pelo erro que estava sendo cometido. Mas o fato é que o último plano diretor aprovado aqui, nesta casa, foi em 1992, meu companheiro Rodrigo Ida. Pedro Manuel. A Lei Federal 10.257, de 2001, foi sancionada determinando que cidades acima de 20 mil habitantes atualizasse, revisasse ou até fizesse um outro plano diretor em 5 anos. Enlasteceram para 10. Bom, passaram todos os prazos. E agora, recentemente, a gente percebe que estamos pagando, a cidade está pagando caro por isso. Infelizmente, o que a gente observa é que a nossa cidade vem já de há muito tempo, e está aí uma prova concreta disso. A cidade vem há muito tempo desplanejada. Não há um plano, né, de desenvolvimento econômico para a cidade, não existe plano diretor, não existe plano estratégico para médio e longo prazo, e a gente está hoje numa situação de ser manchete, né, negativa. Durante o nosso mandato, nós tivemos a oportunidade de apresentar diversos projetos que foram aprovados para regular a convivência da sociedade em nossa cidade, e graças a Deus tivemos a oportunidade de colocar a nossa cidade em agenda positiva, não só a nível estadual, como a nível nacional. Aprovamos na casa, e essa lei remetemos para diversos outros municípios, outras câmaras, e que aqui os servidores sabem a quantidade de telefonemas e de e-mails que chegavam pedindo conhecimento do teor, né, do inteiro teor de determinado projeto, para que pudesse levar para outras câmaras. Uma delas foi a lei, que foi uma das primeiras cidades, foi Feira de Santana, que foi aquela lei que obriga, né, o uso do capacete, obriga que a pessoa retire o capacete assim que ela tiver estacionada a moto. Que, por exemplo, os postos de gasolina, a gente percebia que os trabalhadores viviam de forma mais tensa quando eles tinham que fazer abastecimento, o cara com capacete, né? Pessoa entrar, muitas vezes, numa lotérica com capacete. Não é lei municipal, não pode mais fazer isso. A lei que nós aprovamos aqui, um projeto nosso, a tolerância de 10 minutos em estacionamento, uma cidade comercial como Feira de Santana, uma cidade que atrai gente, que atrai pessoas de cerca de 55 cidades que estão em torno de Feira, ela precisa ser mais generosa, porque Feira cresceu também com o apoio, com a força, né, econômica dessas cidades. Muitas vezes as pessoas chegam em Feira de Santana, chegavam e ia deixar uma pessoa entrar no estacionamento, resolvia uma coisa, ele tem 10 minutos de tolerância. Não tinha banheiro, inclusive, não era obrigatório o banheiro nos estacionamentos. Então, são algumas atuações que os vereadores fazem e que é o nosso papel, né? Valorizar e nos valorizar, podendo atuar, ajudando a sociedade a viver melhor. Eu quero dizer que é muito importante para a gente, e eu vou concluir, este momento da vida política da cidade e da nossa vida também. Eu fiz agora 25 anos de militância política, né, dos quais 11 anos completando este ano, de disputas eleitorais intensas. Disputei 2004, 2006, 2008, 2010, pulei 2012 e disputei 2014. Mais animado do que nunca.
energizado estou e estarei daqui para frente para fazermos, meu caro Albertino, os novos e os futuros debates que essa cidade precisa. Estou com vontade de fazer política, sou apaixonado por ela e creio, meus companheiros e companheiras, aqueles que estão aqui, inclusive, hoje, já nos acompanhando num processo de migração para esse glorioso partido, que é o Partido Socialista Brasileiro. O partido que aprendi a gostar há muito tempo e que agora, depois de vencida a minha etapa de contribuição ao Partido dos Trabalhadores, e quero, inclusive, aproveitar a oportunidade para saudar a todos os meus companheiros e companheiras do PT que estão aqui, que muito me orgulharam de militar ombreado com vocês. Tenho certeza de que o que dizem do PT não condiz com quase total maioria das pessoas que convivi durante 8 anos nesse partido. Eu não sei se existe neste país, porque eu não conheço o que está acontecendo lá fora, mas se existe nesse país o que existe de pessoas, homens e mulheres, militantes do PT, provavelmente tem muita coisa errada do que estão falando. Porque o exemplo que tenho da minha cidade, dos meus companheiros que convivi aqui, são exemplo de pessoas leais, corretas, comprometidas com políticas públicas, comprometidas com coletivos, comprometida com a construção de uma sociedade melhor, com a construção de uma sociedade mais igual. São esses companheiros que eu militei 8 anos e que estou dando um abraço a partir do momento que estamos partindo para um outro partido, para um outro projeto. E este projeto, eu quero dizer a todos os companheiros que estão aqui nos abraçando, nos acolhendo, companheiros como Emanuel, professor Zana Leite, ex-vereador, o meu querido amigo e companheiro Celso Pereira, ex-vereador dessa casa, ex-presidente da OAB, valorosos companheiros que sustentaram e estão mais fortes do que nunca para sustentar a bandeira da esquerda neste município e neste estado. Saudar ao companheiro Domingo Leonelli, que se desloca de São Paulo para vir à Bahia, para poder vir aqui cobrir a retaguarda da sua companheira Lídice da Mata. Ele que é, inclusive, hoje secretário especial lá da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo, veio hoje especialmente para poder estar aqui abrilhantando este evento, abrilhantando esta festa, que é a festa do Dia dos Vereadores. Dá um beijo na minha mãe, no meu filho, em meus irmãos, em minha norinha que está ali, novinha, casou em maio ela, em minha cunhada, e minha cunhada que está ali também, meus irmãos. Dá um beijo em vocês. Pedir desculpas porque a minha mulher não sabia que Nery ia fazer um convite na quinta-feira passada. E aí, quando o Nery me ligou, você aceita? Eu falei, lógico que eu aceito. Para voltar à Câmara e poder ali dar um abraço e ver os colegas, eu não tinha como não aceitar, e a mulher estava com uma viagem marcada para Belo Horizonte, porque tem um neto que mora lá, meu filho mora lá, e ela teve que ir do domingo, né? E só vai voltar, foi ontem, aliás, perdão, e só vai voltar no fim de semana. Infelizmente, não pôde estar aqui hoje. Então, meus amigos, meu querido amigo Fernando Torres, nós vamos ter a oportunidade de organizar os nossos exércitos. Organize o seu, porque nós vamos organizar o nosso. Dom Zanoni, Exército de Cidadania. Exército de Cidadania. Exército Político. Muito obrigado pela presença, né, aqui neste dia muito importante para nós. Quero concluir dizendo que hoje pela manhã cedo, uma querida amiga me mandou pelo pelo WhatsApp. Minha mulher não suporta quando eu falo Zap, ela disse que tem que ser o WhatsApp. Mandou pelo WhatsApp, assim, dia 1º de outubro,
o caminho continuará o mesmo. Viu, Albertino? Mas nós estamos tendo a chance de mudar o jeito de caminhar. Muito obrigado. Obrigado, vereador, o ex-vereador Ângelo Almeida, e matou saudade legal, é parceiro? Concedo a palavra ao senhor Domingo Leonelli, secretário-geral do PSB. Vossa Excelência dispõe de 5 minutos. Senhor presidente da Câmara de Vereadores de Feira de Santana, essa casa heróica de tantas tradições democráticas, Roque Pereira do Carmo, excelentíssimo senhor Luciano Ribeiro, meu querido amigo, vice-prefeito de Feira de Santana, é com muita satisfação que eu percebo que essa sessão é uma sessão ampla o suficiente para recebê-lo com um carinho enorme, não só em nome do prefeito Ronaldo, como também em seu próprio nome, em sua própria história. Dom Zanoni Zementino de Castro, arcebispo coadjutor daqui da Diocese Metropolitana de Feira de Santana, professor Marialvo Barreto, que nos brindou aqui com uma palestra tão bem-humorada quanto inteligente, deputado federal Fernando Torres, querido amigo e representante de Feira de Santana em Brasília. Queria registrar a presença muito importante aqui do vereador Silvio Humberto de Salvador, nosso querido companheiro do PSB, representando aqui a estrutura do PSB de Salvador em Feira. E meu querido Ângelo Mário, que hoje recebe essa homenagem, que é importante uma homenagem como essa, um ex-vereador, uma homenagem de toda a Câmara de Vereadores, que por unanimidade resolveu reconhecer o mérito de alguém que conduziu a sua vida por um mesmo caminho. Conduziu a sua vida pelo caminho da esquerda, pelo caminho dos movimentos populares, pelo caminho do movimento estudantil e, com isso, acumulou num processo histórico, uma experiência muito importante e que será cada dia mais importante, porque Feira precisa de experiências, de somar experiências como essa. E a Bahia também precisa. E meu partido fica muito orgulhoso. Em nome da nossa presidente, senadora Lídice da Mata, quero lhe dizer que a sua decisão de participar do partido, de ingressar no nosso partido, com a sua história, com os seus companheiros, com as suas companheiras, nos dá muito orgulho. E sei que isso também é um motivo de orgulho e de satisfação para o PSB de Feira de Santana. PSB que foi formado em Feira com as melhores tradições da esquerda. Está aqui Ozaná Pereira, está aqui o nosso querido amigo Ozaná, querido companheiro Celso Pereira, Galeão. São companheiros que forjaram a sua vida e a sua história em Feira de Santana pelo mesmo caminho seu, pelo caminho da esquerda democrática, pelo caminho, e que se reencontraram no PSB.
Só está faltando mesmo o Luciano vir para o PSB, que cumpre essa mesma trajetória. Mas ele fica fixado, como dizia Chico Pinto, fixado neuroticamente no PMDB. Mas é um companheiro que tem a nossa tradição e a nossa história. Quero lhe dizer com muita alegria, estou aqui também na companhia de Emanuel, de Rodrigo Ita, que é dirigente estadual do nosso partido, que nós viemos aqui lhe trazer o testemunho de que você é muito bem-vindo, de que você corresponde à nossa história, que você faz parte da história que nós fazemos e que você fará uma história conosco. Muito obrigado, bem-vindo e a luta continua. Nosso agradecimento. Solicito a mestre de cerimônia desta casa que convide os vereadores para receberem a homenagem alusiva ao Dia do Vereador. Gostaríamos de pedir ao proprietário do carro Blazer, uma Blazer prata, placa JCR 1762, que por favor retire, que está empatando o trânsito aqui fora. Vereadores Antônio Carlos Passos Ataíde, Aldinei Bastos Marques, Alberto Matos Neri, Beldes Luiz Pereira Ramos, Edivaldo Lima dos Santos e Elisiário Ribeiro da Silva. Vereadores Eremita Mota de Araújo, José da Costa Correia Filho, José Carneiro Rocha, Luiz Augusto de Jesus, Pablo Roberto Gonçalves da Silva e Roque Pereira do Carmo. Convido o vereador Alberto Neres, segundo vice-presidente dessa casa, para assumir os trabalhos. Anunciamos a execução do hino à Feira de Santana.
Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira, bem nascida entre verdes colinas, sob o encanto de um céu azulado. Ao estranho tu sempre dominas, com o poder do teu clima sagrado. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira, sorridente como uma criança, descuidosa da sua beleza. Do futuro és a linda esperança, terra moça de sã natureza. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira, poetisa do branco luar, pelas noites vazias de agosto, fiandeira que vive a fiar a toalha de luz do sol posto. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira, de Santana és a filha querida, noite e dia por ela velada. E o teu povo tão cheio de vida, só trabalha por ver-te elevada. Salve, ó terra formosa e bendita, paraíso com nome de feira, toda cheia de graça infinita. És do norte a princesa altaneira. Vamos fazer um registro aqui no comunicado da ausência do deputado estadual Zé Neto, que não pôde comparecer por motivo de viagem, mas que está aqui, meu caro Ângelo Almeida, representado pelo professor Bento. Queremos agradecer a presença de todos, aos ex-vereadores, aos vereadores atuais pelo seu dia, e declaro encerrada a presente sessão solene. Uma boa noite a todos. Solicitamos a todos que assinem a ata de registro desta cerimônia. Boa noite.